Roma no século II parecia indestrutível. O império se estendia da Grécia à Britânia, do Egito à Espanha, controlando rotas comerciais e terras férteis que alimentavam milhões de pessoas. Suas legiões eram temidas, suas estradas conectavam o mundo conhecido e seus aquedutos garantiam água para cidades cada vez maiores. A glória de Roma parecia eterna, mas séculos depois, toda essa grandiosidade começou a ruir. E um dos fatores mais surpreendentes e menos lembrados foi a falta de alimentos. À medida que o império crescia, sua economia se sustentava não apenas pelo comércio, mas também pelas guerras. Cada vitória trazia novas terras, riquezas e, sobretudo, escravizados. Estima-se que, no auge, quase 5 milhões de pessoas viviam em escravidão no território romano, sendo metade dedicada ao trabalho agrícola. Esses braços eram a base silenciosa que mantinha as cidades abastecidas. No entanto, a partir do século II, as fronteiras do império chegaram a um limite difícil de se expandir. As grandes campanhas de anexação diminuíram, cessando a chegada de escravos em massa. Sem mão de obra suficiente, as plantações começaram a produzir menos. O trigo, essencial na dieta romana, tornou-se escasso, e o império passou a depender cada vez mais das remessas vindas do Egito e do norte da África. Quando o fornecimento era interrompido por guerras civis ou ataques inimigos, cidades como Roma e Constantinopla enfrentavam fome e revoltas. A crise alimentar desencadeou a inflação. O preço do pão disparou e a política do pão e circo tornou-se insustentável. O que antes era usado para acalmar o povo, distribuição de alimentos e espetáculos, tornou-se um fardo impossível de manter. Somando-se a isso, epidemias que dizimaram populações inteiras, reduzindo ainda mais a força de trabalho. Com uma economia em colapso, a moeda desvalorizada e o povo faminto, o império enfraqueceu militarmente. Vegetius, em seu tratado De Re Militari, do século IV, resumiu a tragédia. Roma caiu porque deixou de treinar e recrutar seus soldados, confiando em estrangeiros e mercenários. Sem recursos para sustentar legiões fortes, as fronteiras ficaram vulneráveis às invasões de povos germânicos e hunos. No ano 476, o Império Romano do Ocidente chegou ao fim com a deposição de Rômulo Augusto, o último imperador. Uma lição ecoa até hoje. Nenhum império, por maior que seja, resiste quando falta o pão que sustenta o povo. E você? Acredita que a fome foi a principal causa da queda de Roma? Ou vê outros fatores mais decisivos, como a corrupção, as guerras internas ou a dependência dos mercenários? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis.